Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é aspectos físicos do Brasil. Então, se você observar a natureza, os aspectos naturais do Brasil, eles são bastante exuberantes, reconhecidos mundialmente. Cataratas, floresta de araucária no sul, floresta amazônica e vários outros ambientes que vale a pena um dia você visitar. Mas vamos estudar alguns detalhes, começando pela nossa localização, para saber de fato onde nós estamos. O Brasil localiza-se a oeste do meridiano inicial de Greenwich, situando-se, portanto, inteiramente no hemisfério ocidental. Então, nós estamos a oeste, onde o Brasil está, essa parte na tela de vocês de verde, estamos a oeste, ou, em outras palavras, na parte ocidental. O outro lado da linha do meridiano de Greenwich, nós temos a parte leste ou a parte oriental. E aí, o nosso país é cortado ao norte pela linha do Equador e apresenta 7% de suas terras no hemisfério norte, ou também chamado de setentrional, e 93% do hemisfério sul, também chamado de meridional. Repetindo, em outras palavras, 7% apenas do território brasileiro está no hemisfério norte e 93% está no hemisfério sul, conforme dá de verificar na imagem. Aspecto físico do Brasil é importante do ponto de vista climático verificar essa imagem do globo também. A grande extensão do território do Brasil tem relação direta com diferentes tipos de clima e vegetação, ou seja, a influência que o clima e a vegetação sofrem em relação está na zona tropical, a maior parte do nosso território, tendo apenas a região sul, em especial, dentro da zona temperada do sul, essa de laranja. Então a zona tropical, vermelho, e a zona temperada do sul, de laranja, e tem também acima a zona temperada do norte, além dos trópicos, a zona polar glacial antártica e a zona polar glacial ártica. E aí temos uma ilustração do nosso mapa do Brasil, fonte IBGE, e eu queria dar um destaque especial no caso da Amazônia. Verifica aí esse detalhe. O rosa é um clima quente, super úmido, e o de azul, equatorial, quente e úmido. E acima, uma pequena mancha preta, e aí eu coloquei uma linha vermelha exatamente para identificar essa parte aqui que nós vimos anteriormente, os 7% do Brasil que estão no hemisfério norte, então é essa parte que eu estou identificando. Vai apresentar clima equatorial quente, semiúmido. E essa outra linha ao sul é essa parte que nós estamos vendo aí, zona temperada do sul, de laranja, tá vendo? A região sul do Brasil está cortada por essa zona temperada do sul. Por isso, qual é a característica desse tipo de clima nessa divisão? Veja na legenda lá embaixo. Então é um tipo de clima temperado úmido, esse rosa mais escuro, e esse cor marrom, temperado super úmido. Não tenha dúvida que de fato é uma região temperada, ou alguns autores colocam subtropical, né? De clima super úmido, onde você vai apresentar clima semelhante ao que acontece na Europa, nos Estados Unidos, que só nessa parte do Brasil você tem o privilégio tanto de conhecer o clima desse tipo, como também a vegetação que de determinada época do ano você consegue verificar as 4 estações, inverno, verão, outono e a primavera. E a primavera é uma lindeza, e o outono você vê as folhas todas no chão, como a gente costuma ver no livro. Então, no Brasil, é possível ver essa beleza pela região sul por ter essa característica de clima. Temperado úmido e temperado super úmido. E aí temos uma imagem ao lado que fala sobre a característica do clima tropical, que é o que predomina no Brasil. Então diz que na estação seca é assim que as paisagens estão. E quando chega a estação chuvosa, ocorre uma transformação significativa na paisagem. Quanto ao relevo, o relevo brasileiro é bastante antigo.
resultado de processos erosivos, mudanças climáticas, período de glaciação e interglaciais, resultando em altitudes médias inferiores a 1.000 metros. Em outras palavras, quando pegamos o caso do Himalaia, que são formações rochosas jovens, chega a mais de 8.000 metros de altura. Então, quando já é um relevo desgastado, como se fosse uma pedra qualquer ou até uma calçada que já se desgastou, deteriorou total. Então, nosso relevo ele tende a ser desgastado e, portanto, de menor altitude em relação a outros lugares do mundo que são estruturas ainda jovens. Quanto à hidrografia, nós temos as maiores redes fluviais, contando com 12 bacias hidrográficas. Ajuda principalmente na irrigação, na pesca, energia elétrica, navegação, abastecimento residencial, comercial e até mesmo lazer. Queria dar destaque aí para a bacia hidrográfica da Amazônia, que está em destaque de verde aí, ao sul do Uruguai. Então, a do Paraná muito importante, a do São Francisco, olha bem na tela o nome de cada uma delas, é importante depois você dar uma pesquisada sobre isso, porque ela explica muita coisa, tanto da abundância de água no nosso país, como também a escassez em determinadas partes do nosso território. E aí, qual a importância dessas águas como fonte energética no Brasil? Uma usina hidrelétrica de Itaipu, que é atualmente a maior geradora de energia do Brasil. Tem a ver com água, fonte de energia, água. As 5 que geram mais energia são, que usam esse potencial da água. Usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Usina hidrelétrica de Belo Monte, recentemente construída, no Pará. Usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no Pará. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, Rondônia, também foi construída há pouco tempo, e a usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará. Quanto à formação vegetal brasileira, existem extensas formações vegetais que abrigam grande diversidade de espécies, por isso nós dizemos que temos a maior biodiversidade do mundo. Existem várias espécies que são abrigadas aqui, cada uma tem seu nicho, seu ecossistema específico. Expansão da atividade econômica e o crescimento das cidades sobre área de vegetação são os principais motivadores da degradação do meio ambiente. Inclusive, grande preocupação das Nações Unidas e das grandes nações, principalmente desenvolvidas, que visam pressionar o governo para que ele encontre uma solução para essas formas de degradação que acontecem nos ecossistemas, nos biomas brasileiros. E aí nós temos a ilustração desses principais formações florestais. Destaque para a floresta amazônica. Na região nordeste você tem a caatinga, que às vezes é até vista de forma pejorativa por muito, quando o professor está dando aula caatinga, associa com caatinga, né? Com coisa de cheiro ruim. Então caatinga, região nordeste. Os mangues em todo o litoral brasileiro. E aí eu queria dar um destaque nessa região entre floresta amazônica e caatinga. Veja que tem uma parte rosada que diz Mata dos Cocais. O que é isso? É uma região de transição. Você imagina aí o encontro da floresta amazônica com o clima equatorial, a região chuvosa, o encontro com a região nordeste, com a região semiárida, semidesértica. Então o encontro das duas causa um conflito. Esse conflito, entre aspas, faz com que haja uma zona de transição. E aí, portanto, é denominado de Mata dos Cocais, onde prevalece a presença de vegetação do tipo de coqueiro, de palmeiras. Então, por isso, Mata dos Cocais. Então, temos aí o complexo do Pantanal aí de azul, na parte mais a oeste do território brasileiro. Então, tem várias formações vegetais aí que vale a pena também você estudar isso com mais tempo, que é muito interessante a gente conhecer que influência essa vegetação também traz para o Brasil como um todo. Lembrando, a inexistência de uma delas, a destruição de uma delas é capaz de modificar todos os demais ecossistemas e, inclusive, a nível planetário, porque todas as coisas naturais estão conectadas umas às outras.
Com isso, vamos entrar no nosso exercitando. Presta bem atenção, quero torcer para que você venha a acertar essas questões. Elas são feitas para você acertar. E se quiser pedir ajuda a alguém aí de casa, fique à vontade. Vamos lá então? Presta bem atenção. A posição geográfica do Brasil no globo terrestre interfere em qual aspecto físico? Letra A, no clima. Letra B, na urbanização. Letra C, na divisão política administrativa, dividir entre estados, municípios, ou na distribuição de renda da população. E aí? Me parece uma questão bem fácil, porque as outras são enrolação, não é verdade? Então, qual foi a resposta que você escolheu? A resposta certa é... Letra A, é o clima, gente. A posição geográfica no globo terrestre interfere na condição física, nas condições naturais do país, seja climática, seja da vegetação e seja do ponto de vista hidrográfico também. Essa outra, eu quero que você observe essas imagens. Você observe essas imagens e escolha a ordem das palavras para preencher os retângulos com os nomes dos tipos de vegetação do Brasil. Então eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro quadro. Queria que você usasse a eliminação. O que seria aí a floresta amazônica dos três? Então, é no primeiro quadro? Não sei. E aí, a caatinga de todas elas? Vá logo nessa daí que é do extremo, em função de ser um clima semiárido. Então qual delas é que você já deve saber? Essa que é a vegetação mais rala, essa que tem aí os cactos, seria essa a caatinga, e a outra que é o cerrado, que é uma vegetação retorcida, os galhos são retorcidos, são árvores longe umas das outras, é conhecida na África como savana, né? Onde você vê ali os leões se escondendo, a girafa comendo a vegetação. Essas são as savanas do nosso cerrado brasileiro. Então, qual é a ordem que você escolheu aí para colocar? Fez a sua escolha? Então a resposta certa é floresta amazônica, cerrado, que não é exatamente a ausência de vegetação, é apenas a vegetação dispersa, pequeno porte, folhas que são geralmente, ela tem uma espécie de impermeabilidade, uma cera, né, na folha para impedir que o ressecamento da folha venha acontecer, então ela tem uma cera protetora. Se você chegar no centro-oeste brasileiro, procure uma folha e vai ver que ela é desse jeito, tem um reforço de cera. E por último, a caatinga, que é exatamente a região semiárida que vai ter a presença com certeza do cactus, ele é simbólico nessa região. Então com isso, gente, nós encerramos essa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado aula por aula. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer uma outra, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula.